Rafael Filipim, que é advogado da Liga Ambiental, vai falar com a gente a respeito do que está feito, do que está sendo providenciado juridicamente com relação a esta situação do Rio de Varginha. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de vir a falar aqui para a população do estado do Paraná e dizer que nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Entretanto, nem sempre aquilo que nós fazemos é suficiente para resolver a situação, mas o que nós podemos já de antemão deixar bem claro para a população é o seguinte, que com relação à contaminação das pessoas que vivem na região de Ortigueira, que foram afetadas por essas décadas de lançamento de drenagem ácida contaminada com metais pesados que acontece ali na região, essas pessoas estão sendo encaminhadas para o Sistema Único de Saúde e que o Sistema Único de Saúde tem competência para fazer uma investigação epidemiológica no sentido de localizar todas as pessoas que estão contaminadas. Além disso, existe também a contaminação de uma comunidade indígena que reside a alguns quilômetros jusantes do rio e que precisa ser tratada pela FUNASA. Então, essas duas entidades, o Sistema Único de Saúde, a pessoa da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, estão sendo acionadas para quê? Para que tomem as precauções necessárias para o tratamento dessas pessoas, para que menos pessoas sejam contaminadas e as que já foram contaminadas recebam o devido tratamento. Acho que essa é uma atitude humanitária que nós precisamos fazer na medida em que se constatou o problema da contaminação e havia esse passivo de saúde, esse passivo social já localizado na região. Mas principalmente quem tem que tomar essa decisão final é o Congresso Nacional. Hoje, o Instituto Ambiental do Paraná, o Consórcio Hidrelétrico Cruzeiro do Sul e até mesmo alguns órgãos do Poder Judiciário vêm deixando de lado o Congresso Nacional, que é o órgão competente, conforme a nossa Constituição, para determinar se essa usina pode ser construída ou não em terras indígenas. Então essa é uma questão que foi levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Mas além do Poder Legislativo Nacional, o Poder Legislativo Local, ou seja, o Poder Legislativo aqui estadual, também tem competências para dizer se essa usina pode ou não ser instalada. E recentemente nós vimos uma reação muito importante dos nossos deputados estaduais, no sentido de reafirmar que a usina, da maneira como ela está sendo feita, com essas inúmeras irregularidades que nós já denunciamos na imprensa, já denunciamos na própria Justiça e também perante o Poder Legislativo, os deputados entenderam que não é o caso de conceder essa autorização para o consórcio levar adiante o empreendimento. E por que os deputados se posicionaram dessa maneira? Porque o tratamento que tem sido dado para todas as questões relativas à biodiversidade, à qualidade da água, ao tratamento aos povos indígenas e principalmente o tratamento aos ribeirinhos tem sido insuficiente. Há anos que nós estamos escutando os empreendedores prometerem muitas das coisas e não entregarem. Então, ao mesmo tempo em que escrevem que vão contemplar uma série de garimpeiros, uma série de areeiros, uma série de apicultores nas indenizações, por outro lado, nos próprios estudos não tem uma indicação clara de quanto de recursos financeiros vão ser destinados para essas indenizações, porque a verdade é uma só, o orçamento da usina de Mauá ele é insuficiente para cobrir todos os impactos causados. Isso a gente afirma com base em dois estudos. O primeiro deles elaborado por um técnico da própria Copel. O engenheiro Hélio Sugai, ele realizou um estudo técnico e financeiro demonstrando que uma usina do porto de Mauá, localizada onde ela está, necessitaria vender a sua energia por R$ 120 o megawatt. E a usina elétrica de Mauá foi leiloada por um preço de R$ 112 o megawatt. Essa diferença de 112 para 120 diminui substancialmente o quanto de dinheiro que será arrecadado pela usina. Logo, existirá menos dinheiro para destinar para as compensações socioambientais. Então, quando nós analisamos o orçamento da usina elétrica de Mauá, nós verificamos que existe menos de 12% do orçamento total para ser investido nessas reparações de danos. Então, quando nós descobrimos que existe necessidade de investimentos para solucionar minas que não haviam sido inicialmente projetadas, existe necessidade de indenização de terras indígenas que inicialmente não haviam sido
identificadas, nós começamos a perceber que o orçamento começa a furar, começa a estourar. Então, quando se compara aquilo que foi feito no final da década de 90, com relação à usina de Salto Caxias, que foi o último empreendimento edificado pela Copel de grande porte, no Rio de grande porte, esse empreendimento destinou 20% do seu orçamento para a compensação socioambiental, enquanto que Mauá, mais de 10 anos depois, está destinando metade desse valor para as indenizações socioambientais. Então, ao invés de nós estarmos avançando na questão ambiental, nós estamos regredindo àquilo que aí era praticado na década de 80. Isso é inaceitável por parte da sociedade paranaense, que não concorda com essa situação e vai fazer o possível para que, se não puder impedir a construção da usina, que todos esses custos não sejam negligenciados, que esses custos sejam assumidos e que, se o consórcio vendeu barato a energia no leilão, ele que trate agora de buscar junto ao BNDES, que vai financiar a obra, os recursos necessários para compensar todos esses problemas que nós estamos indicando. Agora, de fato, muitas dos avisos, né, que nós fizemos para o poder público não foram ouvidos, né? Nós havíamos indicado que poderia haver problema nas obras por conta da construção da usina numa época não apropriada, uma época de chuvas, né? E hoje nós estamos constatando, seja por depoimentos de ribeirinhos, seja através de fotografias que nós obtivemos lá do canteiro de obras, que uma parte das obras civis lá que estão sendo levadas adiante estão tendo problemas, estão desmoronando, o túnel de desvio do rio Tibagi não tem sido capaz de desviar toda a vazão que o rio apresenta na data de hoje. Então, essa circunstância indica que houve erros de planejamento graves, que estão acarretando perda de recursos públicos. Então, recursos financeiros do Estado estão sendo investidos numa obra que está o desperdiçando. E assim, esse desperdício de recursos é uma coisa muito grave. Então, nós já levamos essa questão ao conhecimento do Tribunal de Contas da União, estivemos uma reunião com o Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado, e nessa reunião houve o compromisso de que essa situação seria investigada. Então, de todo modo, o que nós podemos dizer é que não depende só de nós, né, da mobilização da Frente de Proteção do Rio Tibagi, resolver a questão. Cabe a todo cidadão paranaense que tem consciência crítica tomar a iniciativa desse processo também, se juntar àquelas pessoas que entendem que estão agindo de modo a defender a cidadania, e que nós precisamos fazer o quê? Defender os direitos daqueles ribeirinhos, defender os direitos daqueles índios e principalmente defender o patrimônio público, que é esse que está realmente ameaçado pela construção da usina hidrelétrica de Mauá.